Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí para mais um vídeo, o assunto um pouquinho diferente. Quem nunca se desesperou fora de casa e sem um frasco de tinta à mão e sem outra caneta tinteiro à mão? Quando a caneta que você está usando, ela começa a acabar a tinta. Dá um desespero na gente que não é brincadeira. Eu já passei por isso algumas vezes. E por isso até que eu acabo carregando uma parafernália de coisas para caneta tinteiro e pelo menos mais uma ou duas canetas, entre aspas, de reserva, né? E para me ver livre desse tipo de situação, tá? Me chamou a atenção, eu estava escrevendo nesse caderninho aqui, ó. Acho que não fiz um review desse caderno, não. É tão simples, mas enfim. Eu estava escrevendo nesse caderno com a minha Lamy 2000, tá? Eu tava com outras canetas, eu tava com aquele frasquinho de amostra de tinta, então poderia ter reabastecido a Lamy 2000, mas eu resolvi fazer um teste, tá? Com ela. Então vamos lá, que teste foi esse? Deixa eu abrir aqui o caderninho para mostrar para vocês. Tá. Então vejam aqui, ó, eu estava copiando um texto sobre uma caneta de uma série especial, eu também já gravei um vídeo sobre ela. Percebam aqui que a tinta ela foi acabando, tá? Então na página anterior, vem aqui a gente já nota que a tinta já não está saindo numa quantidade tão grande quanto numa caneta completamente abastecida, tá? E aí, ó, ela vai esmaecendo até que aqui foi a última palavra que eu consegui escrever. Eu ainda consegui escrever o off, eu ainda consegui escrever um pouco o red, mas ficaram bem apagados, tá? Bom, e aí o que eu fiz, tá? O que eu fiz? Eu simplesmente, a janela de tinta já estava mostrando que não tinha tinta alguma aqui dentro, tá? Estavam só as paredes internas aí, sujas com a tinta azul que estava aqui dentro, que é uma tinta da Lamy mesmo. O que eu fiz? Bom, deixa eu testar. Eu já fiz isso com alguns conversores, mas como o conversor tem menos capacidade, acaba não funcionando tão bem. Deixa eu testar a Lamy. O que eu fiz? Eu simplesmente empurrei o pistão todo para baixo, mantendo a ponta da caneta para cima, para não correr o risco de pingar alguma gota residual ali de tinta na mesa onde eu estava, ou no papel que eu estava escrevendo. Então, vocês vão ver que o êmbolo vai passar ali ó, pela janela. Ó, começou a aparecer, ele vai passar e travou aqui. Eu não consigo mais desrosquear, tá? O que acontece? Se ainda tiver algum resto de tinta nessa área aqui, no início ali do alimentador, se você joga o pistão todo para baixo, ele automaticamente vai empurrar qualquer resíduo de tinta que ainda tem aqui. Tanto que vocês podem notar que a janela ela está completamente clara. Agora não tanto porque eu empurrei, ficou um restinho de tinta azul ali, ó. Mas se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver que ela estava completamente clara, tá? Vamos rosquear de volta aqui. Então eu deixei a caneta nessa posição, tá? Voltei a escrever com ela nessa posição, tomando muito cuidado para não deixar a caneta cair, mais cuidado do que a gente já toma para não estragar a pena. Eu tive que tomar o cuidado porque eu imagino que nessa posição fica mais fácil de quebrar, no caso de uma queda, né? E estava preocupado porque eu estava numa cafeteria e tinha uma família com algumas crianças pequenas perto de mim e corriam para um lado, corriam para o outro. Eu ficava com muito medo delas tombarem na mesa e acabar derrubando alguma coisa minha, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Então, quanto foi que eu consegui escrever com a Lamy depois que a tinta começou a acabar e eu usei esse truquezinho aqui de empurrar um restinho de tinta ainda para o sistema pena alimentador? Vamos dar uma olhada aqui? Então, a partir daqui, ó, vocês vão ver que já tem bem mais tinta no papel, tá, pessoal? E aí eu escrevi um pouquinho mais de meia página aqui, tá?
Vamos lá, depois se vocês quiserem parar o vídeo para poder contar quantas palavras eu escrevi, tá valendo também, tá? Aqui de novo, tá? Tem até uma frase, eu não sei onde foi que eu vi isso, mas assim interessante, ó. Você até pode usar uma tinteira chinesa bem baratinha, mas rollerball ou esferográfica tem que ser top. Muita gente não vai concordar comigo, vai dizer que de jeito nenhum vai usar esferográfica ou rollerball, mas enfim, eu lembrei dessa frase, não sei se foi exatamente assim onde eu vi, mas eu lembrei, achei interessante e coloquei aqui para não esquecer. Então vamos lá. Então, descendo aqui, é praticamente uma página inteira, uma outra página inteira aqui, 2 páginas inteiras, 3 páginas inteiras, 4 páginas. Aqui vocês notem, ó, que a tinta começou de novo a acabar, aquela reservazinha de tinta, ela começou a acabar e aqui ela acabou definitivamente, tá? Então eu consegui com aquela reserva de tinta escrever nesse caderninho, deixa eu mostrar aqui as medidas dele para vocês, aqui as medidas dele, ó. 14.8, vamos lá, câmera, focou, isso, 14.8 por 10.5, tá? Então, eu consegui, com aquela, entre aspas, reserva de tinta, escrever 1, 2, 3, 4 páginas e meia, basicamente, tá? Então, se é no momento que você está, por exemplo, preenchendo algum documento, ou você está terminando de copiar um texto, ou você está terminando de colocar os teus pensamentos no diário, e você só está com aquela caneta, você não tem à mão uma outra caneta carregada, ou um frasco de tinta para poder colocar, você ainda tem um suspiro de tinta ali que dá para você escrever muitas palavras depois, tá? Então fica aí a dica para quem tem a Lamy 2000, tá? Sugiro a vocês que testem com suas canetas. É legal sempre a gente saber qual é a capacidade total mesmo das nossas canetas tinteiro, tá? E lembrando mais uma vez, tomar muito cuidado com quedas, né? Para não quebrar aqui a junção da blind cap com a rosca do pistão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Deixem aí seus comentários e até uma próxima. Tchau, tchau.